Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à solenidade comemorativa ao Dia do Médico, na qual é outorgada a Medalha do Mérito São Lucas. Esta é uma homenagem que a Associação Médica de Pernambuco, a Academia Pernambucana de Medicina, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco e o Sindicato dos Médicos de Pernambuco prestam anualmente a 4 personalidades da área médica do Estado. Reunidos em assembleia conjunta das 4 entidades médicas, escolhem os homenageados com o intuito de premiar o mérito de personalidades ilustres da medicina pernambucana que se tenham projetado no seio da classe pela cultura, pela rígida observância dos preceitos éticos da profissão e pelos reais serviços prestados. Esta comenda foi instituída em 9 de outubro de 1969 e este ano, na sua 53ª edição, estão sendo homenageados os médicos André Longo Araújo de Melo, cardiologista, Antônio Medeiros Peregrino da Silva, psiquiatra, Francisco de Paula Ramos Pedrosa, oncologista pediátrico, e José Carlos Barbosa de Alencar, pediatra geral. Vamos então passar a composição na mesa que presidirá os trabalhos desta solenidade, convidando inicialmente o presidente deste ano, desta solenidade, o Dr. Bento Bezerra, presidente da Associação Médica de Pernambuco, que neste ato representa também a Associação Médica Brasileira. Convidamos o Dr. Hildo Azevedo, presidente da Academia Pernambucana de Medicina. Convidamos o Dr. Mário Jorge Lobo, presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Convidamos o Dr. Valber Stefano, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Representando a Prefeitura do Recife, convidamos a doutora Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do município, representando o prefeito doutor André Dubé, conselheiro federal por Pernambuco, representando neste ato o Conselho Federal de Medicina. Convidamos o doutor Tadeu Calheiros, vereador do Recife e presidente da Federação Médica Brasileira. Convidamos o Dr. Mário Lins, presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos. Convidamos a doutora Malu Davi, presidente da Copercardio, neste ato representando a Federação das Cooperativas de Trabalho Médico, o seu presidente Jorge Jorge. Convidamos ainda o Dr. José Luiz, presidente do Instituto Pernambucano de História da Medicina. E completando esta digna mesa, convidamos o Dr. Floriano Quintas, presidente do Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi. Muito bem, composta então a mesa, faremos agora a entronização dos homenageados. Convidamos o homenageado Dr. André Longo, que será acompanhado pelo Dr. Luiz Fernando Salazar, detentor da medalha do ano de 2011. Convidamos o Dr. Francisco convidamos o Dr. Antônio Peregrino, que será acompanhado pelo Dr. Renato Dornelas Câmara, que obteve a medalha no ano de 2013. Convidamos o Dr. Francisco Pedrosa, acompanhado do Dr. Oscar Coutinho Neto, da medalha do ano de 2022. E convidamos o Dr. José Carlos, acompanhado da doutora Silvia Carvalho, que teve a medalha outorgada em 2017.
Vamos então ouvir inicialmente as palavras de abertura do Dr. Bento Bezerra, presidente da AMPO. Todas, em nome das entidades médicas de Pernambuco, Associação Médica, Conselho Nacional de Medicina, Sindicato dos Médicos, Academia Pernambucana de Medicina, declaro aberta essa sessão de outorga da Medalha do Mérito São Lucas, versão 2023. Protocolo. Vamos então ouvir agora a oração em homenagem a todos os agraciados. José Luiz de Lima Filho, que teve a medalha em 2005. Ele é médico pesquisador, presidente do Instituto Pernambucano da História da Medicina, membro da Academia Pernambucana de Medicina e diretor do Instituto Keizo Assami, da UFPE. Com vocês, José Luiz de Lima Filho. Fui incumbido, né, de traçar algumas palavras, né, em relação aos homenageados, e que para mim é uma honra muito grande, né, e eu, quando estava adentrando aqui, né, que foi esse local há mais ou menos há mais de 40 anos, né, que eu apresentei meu primeiro trabalho científico, né, então essa casa para mim tem um momento muito especial para mim, né, para aqueles meus alunos, né, da vida, né, eu falei para eles que hoje eu diria aqui, realmente eles ficaram muito honrados com a história. Às vezes eu falo muito, viu? Mas eu vou me conter, né? Mas a alegria é muito grande. Então eu vou falar algumas palavras, né? Não tão longas, né? Em relação a André Longo, né? Eu vou me conter. Mas a sua vida é muito longa, viu, André? Né? E por muito que você já fez para o nosso estado. E quando eu estava relendo, né, os homenageados, eu vi um momento muito especial da escolha de todos hoje. Tanto você, André, Pellegrino, Pedrosa, José Carlos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento difícil, né? Momento da pandemia, mas parece que esse grupo aí foi um grupo seleto, né? E tem um detalhes muito interessantes. Mexe com a pediatria, porque mexe com as crianças. As crianças têm um atendimento especial nesse momento pandêmico. Está aqui a homenagem a José Carlos. Foi um momento... Foi um momento histórico, né, onde uma tecnologia chamada telemedicina entrou na nossa vida. Pedrosa, você estimulou vários grupos de telemedicina nesse país, né? Foi sua coragem, né, de ir lá aos Estados Unidos, na São Júlio, e voltar para cá e colocar a telemedicina lá no IMIP. Talvez você não saiba, né, mas a telemedicina que criou na Federal foi inspirada em você, né? Hoje a gente tem, você sabe que você várias vidas. Isso, né? Eu digo isso porque nós começamos esse trabalho de telemedicina, a inspiração foi com você no trabalho que você vai fazer no IMIP, né? Telemedicina, né? Momento difícil, pandêmico, está aqui um homenageado, né? Pellegrino, aí não precisa dizer muita coisa, né? Porque mexeu com a alma das pessoas, né? Tristeza, depressão, isolamento, e está aqui a pessoa que salvou muita gente, e evitou muitas mortes, né? Por conta das depressões nesse momento terrível. Maestro, né? Tudo isso, né? Que é o Longo, né? Estamos falando do André Longo, né? Então é um maestro, né? Que, bom, eu presenciei vivamente, né? No domingo de manhã uma reunião com o André e com o Paulo para discutir o problema do povo pernambucano. O que se fazer rápido, o que se fazer melhor. Várias chamadas, várias reuniões, e não contou tempo, não contou coragem, né, André, para tomar iniciativas, essas iniciativas maravilhosas que salvou. Possivelmente, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês se não fosse medidas feitas pelo André. Foi um trabalho de equipe, né? Está aqui Luciana, né? Luciana Ria Forte, Jailson, que está por aqui em algum lugar, né? Que também trabalhou fortemente nesse momento. Então, esse grupo de homenagem hoje ao Dia do Médico de São Lucas, eu fico muito honrado, porque tem uma maquinária aí que funciona muito bem, telemedicina, psiquiatria, pediatria, e um maestro administrativo, um grande cardiologista, que é o André Longo, né? Já estou me alongando muito, né? Mas falar de André um pouco, viu, André? Falar de você. André Longo, de Araújo de Melo, nasceu em 71, paraibano, né? Não é pernambucano, né? Primeiro você foi recifense para se tornar pernambucano, né? Hoje é recifense pernambucano, né?
o grau na escola, né, Cristo Rei Patos, né, fez ciências médicas no Recife, né? Olha lá, eita, esse André, né? Teve em 95, depois formou-se, né, fez ciências médicas, veio para o Recife, né? Fez medicina de 89 a 95, né? Teve um diploma no dia 18 de 7 de 95, está aqui registrado, né? Fez pós-graduação em residência médica em clínica médica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, aqui em Recife, né? Depois fez residência médica em cardiologia, né, onde sua especialidade, né? Teve título de especialista em clínica médica pelo SESU-MEC, né, registro do Conselho Regional de Medicina, né? Experiência profissional. Eu vou pular, viu, André, para não ficar tão longo as coisas, entendeu? Mas experiência profissional, médico plantonista, unicórdia, né, médico cardiologista da Universidade Federal de Pernambuco desde 2006, preceptor, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. E aí você já vê um viés político, um viés não só político, mas efetivo como gestor, né? Presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, diretor de formação, membro titular da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Fala tu, André. Muito bem. Né? Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, CREMEP, de outubro de 2008 até abril de 2011, né? Diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualmente trabalhando em Brasília como diretor da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, que tem como foco principal o provimento de médicos em locais de alta vulnerabilidade social. Está na alma, né? Está na alma desse paraibano, recifense, pernambucano, né? Salvar e proteger pessoas, isso é extraordinário, né? Pô, André, tu passasse aqui um texto, eu vou tentar ler, que tem umas coisas maravilhosas, mas tem umas coisas maravilhosas, né? Entendeu? Né? E vou citar aqui, né? Vou citar alguns pontos, né? O André criou junto com sua irmã, recém-nascida, que tinha o mesmo nome de sua mãe, pela avó paterna, dona Lina Melina Palmeira, com a ajuda de tias, em especial a tia Erelina Araújo, não é isso? Teve criação rígida, falhou. Da última geração de patos a ser alfabetizado pela dona Tudinha, né? Isso é maravilhoso. Professora tradicional, ainda utilizando metodologia da palmatória. Eu não sei se você usou isso ou usaram em você. Pois é, tá a marca, né? A marca nas mãos, né? Isso é uma coisa marcante. Né? Tem 3 irmãos, Edmar, Esther e Mateus. Os 2 últimos, no segundo casamento de seu pai, com Maria de Socorro, porque ele tem muito carinho desde a infância, né? Junto, né, com sua esposa, né, Mariana, teve 2 filhos, Mariana, né, de 24 anos, né, que faz o 4º ano de medicina na faculdade Pernambucana de Saúde. Está isso aí, Mariana? Tá aí, muito bem, rapaz. Você vai estar aqui recebendo medalha, né? Isso é muito bom. André Filho, com 19 anos, que tem dose para música, grande músico, é um artista, né? Isso é importante, né? Fazer arte, né? Medicina é arte, né? Todos nós somos artistas, né? Às vezes é mais artista, às vezes mais médico, né? Mas está sempre por aí, né? É apaixonado por futebol, né? O coração se divide por 3 times tradicionais. Isso que eu achei curioso, né? Porque, bom, talvez 2 aurículas, né? 2 ventrículos, né? Acho que meio difícil fazer a divisão, né? Mas ele é apaixonado pelo Nacional de Patos. Pois é, né? Pato, né? Isso é fantástico, né? Onde assistiu os primeiros jogos de futebol no estádio José Cavalcante. E aqui o Náutico, né? O Náutico é fantástico, né? Bom, eu inclusive 3, eu não sei se Zé Carlos trouxe pelo Náutico, né? Mas todos aqui não. Náutico também, né? Pedrosa, eu não sei o time, Pedrosa. Qual é o teu time? Ei, pelo menos isso, tá boa, né? Eu estava olhando todos os Pedrosa, todos eram Náutico, eu ia fazer uma homenagem aqui, mas eu fiquei meio... Do curso médico, né, eleito representante de sua turma, são pontos importantes que mostram mais uma vez a sua forma de liderar, né? Já desde a turma, né, representando os estudantes do diretório da academia, que estava inclusive com o Mozart, né? Jailson está aqui, Mozart não pôde comparecer, mas ele já mostra a tendência de formação, né, de vocês. Foi membro da comissão organizadora de sua turma, que chamou turma de Dom Helder Câmara, Uma Vida em Defesa da Vida. Maravilhoso, né? Em 98, é eleito ainda, fazendo residência médica, como mais jovem, com 27 anos, conselheiro titular do CREMEP, né? E o primeiro médico residente a integrar o conselho. Parabéns, André. Um exemplo
né, de como a sua formação rígida na palmatória levou ao CREMEP, né? Está aqui escrito, né? Se você fizer essa relação, mas prova o seu envolvimento com a sociedade, né? Uma grande experiência, né, que teve de conhecer o sistema de saúde, o ensino de Cuba, né? Isso foi uma coisa marcante, né? É você olhar o outro lado da moeda, o lado de cá, o lado de lá, e possivelmente essa sua experiência internacional, né, ainda mais com aquele teor social, fez com que você ganhasse mais interesse, não só interesse, mas muito mais conhecimento, né? E nós ganhamos com isso, né? Um fato pitoresco de sua atuação profissional como cardiologista no plantão da Unicórnio. Eu gostei dessa, eu gostei dessa. Eu vou citar aqui para vocês. A unidade, né, de Boa Viagem foi, né, uma das madrugadas movimentadas, né? Eu participava, né, já com 8 anos de formado, né, a realização de um parto de uma paciente jovem, cujo taxista, que veio do interior do estado, referenciado para o IMIP, saiu do estado, né? A mulher, para nascer um menino, vai para o IMIP, né? Vai para o IMIP, por favor. E o danado motorista errou o caminho para os Coelhos, seguindo para a Boa Viagem. Como a mulher já estava em trabalho de parto avançado, ela entrou no primeiro serviço de saúde, que encontrou então a emergência cardiológica na Conselheira Guerra. Felizmente, usando as suas lembranças de acadêmico nos plantões da maternidade e da encruzilhada, fiz o parto e deu tudo certo. Maravilha. E aí, quem nasceu? O novo André. Tá? E aí, em homenagem ao André, eu fiz menino que nasceu, chamou André. Quer dizer, o nome está aqui, o erro do motorista, né? Mas a natureza sabe colocar as coisas certas, né? Mas isso que Deus escreve errado, dando o caminho certo. Foi assim, André. Entendeu? Ou seja, nas situações mais complicadas, você foi e resolveu. E ainda ganhou uma homenagem. Entendeu? Recebeu o título honorífico de cidadão de Recife, em 2006, na Câmara Municipal do Recife, por iniciativa do então vereador Mozart Salles, que foi seu colega de turno e grande companheiro de lutas desde o movimento estudantil. Então, sempre primeiro, paraibano, recifense, pernambucano. Né? Mas tudo isso é brasileiro, ou seja, você é o homem do mundo. Recebeu o título de cidadão, né, pernambucano em 2010. Né? Tem ainda autógrafo de título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Tão longe, né? Em 2014, pelo então presidente da Câmara Municipal Carioca, vereador Jorge Felipe. Mas por quê? Pela sua atuação naquela cidade, onde teve residência por 3 anos, como diretor-presidente na Associação Nacional de Saúde Suplementar. Parabéns. Ou seja, não é só na Paraíba, não é só em Pernambuco, né, mas além das fronteiras, no Rio de Janeiro. Né? Maravilha. Ao longo de sua vida e por todas as suas competências, consegue tornar a vida das pessoas muito mais longas e felizes. Parabéns, André. Longo. Continue sempre assim. Tá certo? Como você sempre foi. Sempre não, você vai sempre melhorar. Bem, então vamos pedir ao doutor André que se poste aqui à frente da mesa. Lilioso, que teve a medalha otorgada no ano de 2011. Queremos convidar para a entrega do certificado o Dr. Bento Bezerra, presidente da AMP. Senhoras e senhores, queremos ouvir agora as palavras de agradecimento do Dr. André Longo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Uma noite de muita emoção, mas fundamentalmente de gratidão. John Miller dizia que o quão feliz é uma pessoa depende da profundidade de sua gratidão.
Quero então iniciar agradecendo profundamente, do fundo do ventrículo esquerdo, de um cardiologista, as 4 entidades médicas, na pessoa de seus presidentes, Bento Bezerra, Hildo Azevedo, Mário Jorge, Valber, por me proporcionar com essa escolha tamanha emoção, tamanha felicidade. Gostaria de cumprimentar os colegas médicos Antônio Pellegrino, Francisco Pedrosa e Zé Carlos Alencar, grandes exemplos da excelência científica, ética e humana da medicina pernambucana. Agradecer a honra de poder estar ao lado de vocês, recebendo a medalha de São Lucas nessa cerimônia. Agradecer muito as palavras do professor Zé Luiz, do Instituto, e especialmente do LICA, né, um grande cientista que, junto com aquela instituição, foi um dos faróis da ciência em Pernambuco para o enfrentamento da pandemia. Saudar e agradecer outros componentes da mesa. A mesa está tão grande, eu só tenho 10 minutos, então vou ter que fazer uma seleção. Saudar a secretária estadual de saúde, doutora Zilda Cavalcante, saudar a secretária municipal de saúde, doutora Luciana, em nome dela, saudar também, eu só tenho mais uma mulher que é Malu, tem que saudar a Malu também, né, presidente da FECEM, saudar as demais representações médicas que estão na mesa, saudar aqui várias autoridades que também estão no auditório, meus convidados, né. Queria deixar uma palavra especial à minha madrinha, Valdecira, meu padrinho, Salazar, meus professores queridos, referências da nossa Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, com quem tanto pude aprender. Tê-los como padrinho e madrinha representam simbolicamente todo o meu agradecimento e reconhecimento aos grandes mestres que tive na minha trajetória de construção como médico. E aqui vejo vários outros, como o Dr. Oscar, grande preceptor e chefe da minha residência de clínica médica, Dr. Guido Corrêa, vários, Dr. Paulo Barreto, vários outros grandes professores que tive ao longo de minha vida, o doutor Queiroga também está aqui, bom, são tantas pessoas que eu não vou conseguir citar todos. Saudar e agradecer também todos os amigos e amigas aqui presentes, são vários, mas saudar Ítalo Rocha, saudar Eduardo Flório, saudar muita gente querida, Jailson, Barros, Corrêa. Bom, saudar e agradecer também meus familiares, minha esposa, meu grande amor, Ana Cláudia, namorada, e todas as horas, desde a Faculdade de Medicina, nossos filhos queridos, Mariana e André Filho, muito obrigado pelo carinho, pela compreensão das dificuldades e ausências, pelas missões, muitas vezes difíceis, que assumi ao longo da minha vida. Saudar a querida Socorro, meu irmão Mateus, as primas Carla e Cláudia, que aqui estão. Eu vou tentar resumir, me pedindo para ser com 10 minutos, mas Zé Carlos já me disse que vai me dar 5, então eu vou ler da turma 95 da UPE, que se chama Dom Helder Câmara, Uma Vida em Defesa da Vida. Trata-se de um poema do nosso querido Dom, que os amigos sabem que sempre cito por ser norteador de uma trajetória. Não pares, é graça divina começar bem, é graça maior persistir na caminhada certa, manter o ritmo, mas a graça das graças é não desistir, podendo ou não podendo, caindo, mesmo aos pedaços, chegar até o fim. Nesses momentos passa um filme de nossa vida. Ao escrever essas linhas hoje, lembrava dessa trajetória, desde a saída de Patos, a chegada para estudar em Recife aos 16 anos, morando em Olinda, no Jardim Atlântico, casa de Pedro Braga e Euri, que muito bem me acolheram. Muitas viagens de ônibus na linha Rio Doce, Barra de Jangada, enfim. Imagine que são muitas histórias impossíveis de se contar em 10 minutos. Resolvi apenas destacar alguns fatos mais marcantes, como das lutas que liderei como presidente do CIMEP. Percebeu que eu já dei um corte grande na história. Fui lá para presidente do CIMEP, para conseguir o cargo de médico no estado, doutor Mário Jorge. É preciso dizer que em 2005, nós todos éramos analistas em saúde, né? E a gente teve que lutar muito para conseguir o cargo de médico, que fosse o 4º cargo de médico, que possibilitou hoje a gente ter uma carreira no estado. Então, essa foi a maior marca da minha passagem pelo Sindicato dos Médicos.
Já no CREMEP, construímos como candidato a presidente a primeira chapa única, uma chapa de consenso, sem disputa eleitoral dos últimos 30 anos. Isso foi um esforço. A gente sabe que esse ano a gente teve 4 chapas, a gente sabe como é difícil, todos os anos sempre teve 2 ou 3 chapas. Eu, como candidato a presidente, consegui construir um consenso, é uma prática que a gente exercita desde a faculdade, a busca do diálogo e a construção de consensos. Uma outra luta muito importante foi para impedir a abertura indiscriminada de escolas médicas. A gente sabe o que é que a gente está passando hoje, a abertura indiscriminada de escolas médicas sem qualidade. Conseguimos impedir, entramos na Justiça Federal e conseguimos impedir o funcionamento pela primeira vez em Pernambuco de uma escola de medicina, em Garanhuns. Chegou inclusive a fazer o vestibular, mas nós a fechamos e os alunos foram transferidos para outras faculdades, porque ali não havia condição da prática médica, da prática do ensino médico. Em 2011, por convite do então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cheguei à ANS, após sua indicação e posterior aprovação no Senado Federal, onde fui sabatinado. Fui o primeiro diretor a presidente dessa agência reguladora, fora do eixo Rio Sul-Sudeste. Prendemos importantes ações, dos quais podemos destacar a suspensão de comercialização de planos de saúde de gigantes do setor, por descumprimento dos prazos de atendimento aos usuários. Lutamos e fomos até o STF para manter as suspensões e conseguimos, apesar de todo tipo de pressão, para organizar o setor de saúde suplementar. Após essa experiência no governo federal, volto à trajetória do gestor em Pernambuco. Sendo bem resumido, parecia impossível melhorar o SACEP, doutor Mário Fernando. A situação está difícil ainda, né? Mas a gente garantiu uma melhoria do atendimento e de indicadores do sistema, fazendo importantes ajustes lá, a ponto do reconhecimento das representações dos servidores públicos e da CUT, que ao fim de 4 anos pediram em carta ao governador para que a gente pudesse continuar lá à frente. Mas era chegada a hora de ir à Secretaria Estadual de Saúde. Ninguém podia prever que nós iríamos enfrentar o maior desafio da saúde pública em 100 anos. A pandemia da Covid-19, mas com forte apoio do governador Paulo, de muitos prefeitos, aqui eu quero fazer o reconhecimento ao prefeito Geraldo Júlio, ao secretário Jailson Correia, ao prefeito João Campos, à secretária de Saúde Luciana, que nos ajudaram nesse enfrentamento, e sempre não nos faltou liderança e iniciativas diversas, sempre respaldadas na ciência. Nessa verdadeira cruzada, nós ainda tivemos que lutar contra o flagrante e irresponsável negacionismo do então presidente da República e sua equipe. Lutamos com todas as nossas forças e lideramos a resposta pernambucana com a valorosa equipe da SES, vários aqui presentes, com todos os trabalhadores da saúde, com algumas relevantes perdas, já que muitos padeceram na luta. E aqui fica sempre a nossa homenagem a todos aqueles trabalhadores da saúde que padeceram na luta contra a Covid-19. Enfim, mesmo com a incompreensão de alguns, mas com muito apoio da sociedade pernambucana, levamos Pernambuco com fortes investimentos na nossa rede de assistência e seguindo sempre a ciência, a ter em 2021, no auge da mortalidade brasileira por Covid-19, a segunda menor taxa de mortalidade entre os estados do Brasil e a menor razão de mortalidade materna do Brasil em 2021. Fato este último inédito na nossa história, difícil de ser, inclusive, repetido, porque tem uma condição especial da Covid, que muito me emociona pelas vidas salvas, mas também foi muito mais marcante ainda para mim, pela memória de minha mãe, que foi vítima de morte materna em 1973. Há nessa vida os que nos conflitos constroem muros, mas há também os que constroem pontes. Há aqueles que em tempos difíceis preferem ser guiados pela escuridão negacionista, e há aqueles que escolhem o farol para iluminar-se na ciência. Sempre nessa vida, aos que preferem semear a intriga, a discórdia, o preconceito e a ingratidão. Bem diferente daqueles que buscam a paz, a concórdia, daqueles que respeitam as diferenças e
têm o preconceito e a ingratidão, bem diferente daqueles que buscam a paz, a concórdia, o respeito às diferenças e a gratidão. Aqueles que buscam o caminho dos muros, da escuridão, da intriga e da discórdia, certamente têm lugar reservado no lixo da história. A virtuosidade de São Lucas, nosso patrono, médico de homens e de almas, requer construir pontes, ser farol, respeitar as diferenças e buscar a concórdia e a paz. Acredito que tudo que sou nessa vida é fruto de muito esforço, da formação acadêmica, da família, mas também da influência positiva e decisiva de bons e grandes colegas, médicos, companheiros de jornada. Preciso aqui fazer referência a 3 amigos médicos e companheiros que foram muito importantes nessa trajetória. Um deles, Mozart Salles, desde os tempos das jornadas da faculdade. Quem nos acompanha aqui sabe da importância que teve Mozart no processo de redemocratização da UPR. Já depois de formado, como não lembrar de meu grande amigo Ricardo Paes, com sua forte liderança e compromisso social em nossa atuação no CIMEP e no CREMEP. Mas, por fim, de forma muito especial, eu quero hoje homenagear e dedicar essa medalha de São Lucas a um amigo, um médico, líder e referência como grande gestor da saúde, Antônio Carlos Figueira, um dos responsáveis por referendar meu nome junto ao governador Paulo Câmara para ser secretário de saúde de Pernambuco, naquilo que se tornaria, e assim quis o destino, meu maior desafio como gestor, de liderar a resposta da saúde no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Figueira, inclusive, faz aniversário amanhã. Certamente estaria aqui, mas a vida tem seus percalços e ele está impossibilitado por motivo de doença grave. Um grande abraço para ele e para todos vocês. Viva a medicina, sempre a serviço do ser humano. Muito obrigado. Maravilha as palavras, né? Não foi tão longo assim, não. Agora, o próximo, Antônio Pellegrino. Antes de ler um pouco, Antônio, né? É uma honra enorme estar aqui. Né? Além de lembrar, né, que isso aqui foi o local que eu fiz a primeira apresentação, eu lembrava muito, né, os corredores, né, os Centros de Ciências Biológicas, né, na UFPE, quando nós fomos monitor. Né? Eu aprendi muito com você, tinha algumas aulas que o Antônio ia e eu dava uma filadadinha, entendeu? Ele explicava e eu dava uma olhada assim para ver como ele estava explicando, para explicar para os alunos do outro lado. Ele me ensinou não só bioquímica, né, e também parte da vida. E a parte da bioquímica foi interessante, né? Quando nós nos formamos, né? Nós formamos, é excelente, né? Colega de turma, um pouquinho após você, eu tinha quase que certeza, a certeza é um negócio complicado de ciência, né? Eu tinha quase certeza que psiquiatria você não ia fazer, né? Entendeu? Eu achava que você ia fazer pesquisa básica, que isso é muito bom. Mas se algum dia você viesse a fazer alguma coisa que não fosse tão básica, você usar o seu conhecimento básico, né? E você o faz com uma grandiosidade extraordinária. Você usa muito o conhecimento da bioquímica, né, da ciência básica e aplica na psiquiatria. Isso é maravilhoso. Né? Sempre que eu falo com você, você me dá uma aula de bioquímica, né, passando ali, né, os tubos, né, as terminações nervosas, né, os mediadores, receptores. Isso é extraordinário. Ou seja, a bioquímica sempre fez parte da nossa vida. Né? Isso é uma coisa realmente grandiosa. Né? E como eu falei anteriormente, né, a quantidade, entendeu, de vidas salvas, né, durante esse momento pandêmico, né, e você tem com certeza uma influência extremamente grande nisso. Né. Outro aspecto, né, eu fiquei extremamente feliz, né, quando você fez parte da academia, né, pernambucana de medicina. Né. Foi um momento assim, de muita alegria para mim, em saber da grandiosidade, né, do seu potencial, né, que dissemina ainda na faculdade, né, na Faculdade de Ciências Médicas. Né, isso me dá uma alegria muito grande. Né. Parabéns, Pellegrino, né, por tudo que você fez. E que vai fazer, né? Tem isso também. Né. Então, nome completo, Antônio Medeiros Pellegrino da Silva. Né. Habitualmente, Antônio Pellegrino. Né. Que eu confundia, né, Antônio? Você até me corrigia, eu ia chamar Pellegrino, né? Pellegrino, com R, não é com L, não. Né.
Nome da mãe, Odete Medeiros Peregrino da Silva. Nome do pai, Geraldo Peregrino da Silva. Estado civil, casado com Tereza Maria de Oliveira Peregrino da Silva. 3 filhos, Renata, Henrique e Beatriz, todos aqui. Renata, né? Dedica-se ao estudo, ensina a língua inglesa, né? That's excelente, né? Well done, né? Maravilhoso. Henrique de Oliveira Peregrino, formado em odonto, exerce sua profissão de consultório privado. Estás aí? Eita, ali, né? Essa é a parte importante, né? São os dentes e nós não somos nada. Com certeza. Beatriz de Oliveira Peregrino, estudante de medicina, estuda metade do curso. Momento de decisão, é bioquímica ou psiquiatria? Psiquiatria. Mas isso é bioquímica. Com certeza, maravilhoso, né? 3 irmãos, são 4 homens no total: Antônio, Hortêncio, né? Engenheiro, analista de sistema informática, Luciano, Geraldo, filho, advogado. Você está em um sistema formado, né? Advogado, dentista, médico, excelente, né? Vai fazer um super sistema, né? Então, o Antônio graduou, né, em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, de 77 a 83, completou agora 40 anos de formado, né? Está vendo, Antônio? A sua festa foi antes, né? A minha incidente vai ser daqui a algumas semanas, né? 40 anos, né? Forador da turma, né? Isso, eu falar um pouco de você, né? Não tem jeito, você é muito melhor do que qualquer pessoa para, né, fazer as exposições. Você sabe não só usar a palavra, mas colocá-las muito bem, né? E transmitir suas ideias, né? Iniciou um estágio voluntário em cirurgia, já no 2º ano médico, acompanhado pelo cirurgião geral e mastologista, né? Gradivaldo Santos, né? Em suas cirurgias no hospital Gomes Maranhão. Também fez estágios nas áreas de emergência médica, clínica e cirurgia no Hospital da Restauração, no HR, né? Foi plantonista voluntário entre maio e novembro de 1980, né? Nessa uma época também, eu e Railton, que está por aqui, né, Railton? Está por aqui em algum local, né? Ele está ali, muito bem, né? Então foi, acho que, a época que a gente começou na restauração, né? Participou do programa de prevenção de câncer de mama no ambulatório, né, do Centro Integrado de Saúde, né, Maurício de Medeiros, curso de reciclagem bioquímica na Universidade Federal de Pernambuco, né, cursou disciplina na área de micologia, atualização em radiodiagnóstico, né, foi aprovado em primeiro lugar na monitoria. Você passou no primeiro lugar, eu passei no 2º. Muita honra, né, você ser o primeiro, né, e foi realmente uma época assim extraordinária na monitoria em bioquímica, né. Com certeza você criou muitos descendentes na área e estimulou alguns para fazer pesquisa básica, Antônio, com certeza, né? Fez residência médica, né? E na monografia de ansiedade normal e patológica, né? Em 86, né? Aí já prova a sua qualidade como médico, como pesquisador que você é, né? Título de especialista em 97, né, em psiquiatria, fez mestrado. Distinguia aspecto clínico e demográfico em diferentes níveis socioeconômicos e culturais, sob orientação do professor Otto Bastos, né, um grande amigo. Né? E fez seu doutorado em medicina tropical em área de concentração de imunologia, definido em 2008. E aí quase, não foi, Antônio? Quase que eu digo, bem, ele vai voltar para a pesquisa básica. Né? Eu fico muito honrado, né, nessa época, né, já feito política, né, deu condições para você fazer o seu doutorado, eu fico muito honrado de participar um pouquinho da sua grande formação, entre o grande pesquisador e o grande médico que você é, né? Professor universitário desde 91, professor de psiquiatria e psicologia médica na Universidade de Pernambuco. Tornou-se professor regente da disciplina do serviço de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, onde apresentou o programa de inovação pedagógica como um ambiente virtual de aprendizado. Maravilhoso. Se você vê, ambiente virtual com telemedicina, né? Acho que estamos com muita tecnologia aqui nessa sala, fico muito feliz, né? Por aprovação em concurso público, é médico da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco desde 88, exercendo a função de coordenador do ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, onde é preceptor da residência médica em psiquiatria. Foi membro de 23 bancas de mestrado e doutorado, né? Participou de 6 bancas de concurso público, orientou inúmeros trabalhos de conclusão de residência médica no programa de residência. Tem feito coorientação de mestrado e doutorado em ambas as universidades, tanto da federal, né, quanto da estadual. Né. Em 2018, publicou pelo Unimed Duque o livro Psicologia Médica e Prática Clínica. Né. Publicar um livro, né, é aquela história, você tem que ter filho, plantar uma árvore, né, e fazer um livro. Né. Isso indica que você cresce, você forma gerações, você é um formador de gerações. Né. Isso é muito bom. Né. Foi membro da comissão de especialização da
da Associação Brasileira de Psiquiatria por 10 anos, membro da comissão do posto da Associação Médica de Psiquiatria de 2008 a 2018. É membro do Comitê Consultor da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco para a revisão de política de saúde mental, com atuação como revisor do Comitê Gestor em Farmácia Terapêutica desde 2013. Como parte de sua atuação, o Estado de Pernambuco é hoje o único Estado brasileiro que dispõe de antipsicóticos atípicos injetáveis de longa duração para uso na esquizofrenia. Isso é uma coisa extremamente importante. Não só a ciência, não só o conhecimento, não só a sua prática médica, mas você faz gestão pública com ciência de qualidade. Parabéns, Antônio. Atualmente passou a ter a categoria de titular sênior da Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? Eu tenho um colega da Unicamp que disse que um dos dias mais perigosos na vida dele foi quando ele descobriu que ele é professor sênior lá da Unicamp. E descobri que eu estava ficando velho, porque eu me chamava de sênior. Mas isso dá um sênior pela sua experiência, né? Não tem a relação temporal, é pela experiência de vida que você tem. Essa concepção não existe para quem faz ciência de qualidade, para quem dedica a sua vida às outras pessoas, essa relação simplesmente não existe. Né? Em 2010, como presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, apoiou o governo do Estado de Pernambuco e adotou o programa de psiquiatria em catástrofe da Associação Mundial de Psiquiatria. Isso em 2010, né? Parecia que você estava prevendo que a gente já tinha algumas coisas complicadas, né? Há 9 anos posterior, né? Em 22, recebeu a medalha Ulisses Pernambucano, comenda máxima da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Em junho de 23, recebeu o prêmio de mérito de pesquisa em esquizofrenia, premiação máxima na área pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Membro da Assembleia Delegada da Associação Médica de Pernambuco desde 21, a partir de 23 também membro da Comissão Social da Associação Médica de Pernambuco. Sem membro de outras associações. Eu tenho que tirar aqui, entendeu? Se eu fosse fazer a soma, passava de 24 horas no dia de trabalho que você tem, né? E aí fica complicado, né? Então eu preferi não fazer esse cálculo, né? Vários cursos internacionais, né? E ganhou professor nota 10, né? Eu gostei dessa, né? Professor nota 10. Em 2014 recebeu uma homenagem como professor nota 10 pelos alunos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, com certificado emitido pelo diretor acadêmico Josué de Castro. Isso mostra a dedicação na formação de novas gerações, Antônio. Parabéns, né? Se pudesse ser mais de 10, eu acho que você ganharia. Então, não sei por que limitaram a 10, né? Como tua filha está lá, né? Depois tu pede para aumentar isso aí para 100, entendeu? Acho que merece muito mais, né? E uma coisa importante, é torcedor do Náutico, né? Como eu falei para você, né? Entendeu? Né? E ele coloca aqui, quem sabe, né? Um dia, eu vou ler isso aqui. Sou torcedor do Clube Náutico Capibaribe, que deve, nas minhas expectativas, ser campeão. Não só dos campeonatos brasileiros, mas, quiçá, mundial de futebol. Eita, essa é maravilha, né? Aquilo com você, né? Isso vai se tornar realidade, né? Vamos ter fé, vamos ter fé. Antônio, parabéns pela sua grandiosidade como ser humano, como pesquisador, como professor, formador de gerações. Esse eu acho que é um dos grandes marcos que a gente deixa nessa vida, formar gerações. Né? As gerações e qualidade de vida. Você é dessas pessoas. Parabéns, meu amigo. Muito bem, queremos então convidar o Dr. Antônio Peregrino a se postar aqui na frente da mesa. E para a entrega da medalha, queremos convidar o Dr. Hildo Azevedo, detentor da medalha do ano de 2019. Para a entrega do certificado, queremos convidar o Dr. Mário Jorge Lobo, presidente do CREMEP.
E agora os agradecimentos do Dr. Antônio Peregrino. Antes de iniciar o meu discurso formal, eu não posso deixar de agradecer ao meu estimado amigo José Luiz Lima Filho as palavras tão generosas e tão amigas que eu acabo de receber da parte deles. José Luiz é um amigo muito querido, como ele falou, nós somos contemporâneos na faculdade, não fomos na mesma turma, mas contemporâneos. Fizemos juntos a monitoria de bioquímica, fomos sempre encantados pela bioquímica. Eu quase segui nela, como ele falou, a não ser pelo fato de que a psiquiatria foi mais forte no meu coração. E fico muito feliz que Zé tenha mantido, porque de certa forma eu posso dizer que eu saí da bioquímica para a psiquiatria, mas a bioquímica não saiu de mim. E ele percebeu isso muito bem, pelo tempo que nós temos de convivência, de amizade, de ser um amigo muito querido. Muito obrigado, Zé. As suas palavras são de amigo querido e mais uma vez eu sou todo agradecido. Agora sim, minha amiga Cirleide, você que tem cuidado com o tempo, né, para ser tudo certinho, é que eu inicio mesmo a minha fala formal. Quero cumprimentar toda a mesa diretora, o presidente da Associação Médica de Pernambuco, nossa AMP, Dr. Bento Bezerra, o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Mário Lobo, o presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Dr. Valber Stefano, da Academia Pernambucana de Medicina, Dr. Hildo Azevedo, e cumprimentando os 4 presidentes das 4 entidades. Aproveito para cumprimentar toda a mesa diretora, amigos muito queridos, doutora Zilda, secretária de Saúde, Luciana, secretária de Saúde Municipal, Malu, todos muito queridos, fico muito feliz de estar aqui. E como disse o professor, o doutor André Longa, é uma mesa tão grande, eu fiz a conta, são 12, é como se fosse a ceia larga, com os 12 apóstolos, se a gente fosse ler todos um por um, ia ser uma demora que a gente perderia até tempo, conforme a gente tem aqui mais resumido, pelo fato de que somos 4. Mas eu acrescento a isso, uma boa noite, um cumprimento aos meus queridos colegas que juntamente comigo recebem hoje a medalha de São Lucas, Dr. André Longo, Dr. Francisco Pedrosa, Dr. José Carlos Alencar. É uma honra para mim estar com vocês aqui. Ao mesmo tempo, cumprimento a minha família, minha esposa Tereza, meus filhos Renato, Henrique, Beatriz, minha nora Bruna, meus genros Paulo e Gabriel, meus irmãos Hortêncio, Luciano, Geraldo Filho. Inicialmente pensei que a minha nora Jacira e a minha nora Érica não poderiam vir por motivo de força maior, vieram aqui, então foi só citada a Alicia, eu aproveito para citar as duas aqui. Meus amigos muito queridos, minhas senhoras, meus senhores. Ainda bem que existe em nosso idioma a palavra gratidão e a locução muito obrigado para expressar, ou melhor, tentar expressar o meu agradecimento e o meu sentimento de feliz emoção que ora sinto ao receber das maiores entidades médicas do estado de Pernambuco a honraria da medalha de São Lucas. Desde o ano de 1984, com 27 anos de idade e um ano após a minha formatura, me formei em julho de 1983, eu passei a vir comemorar o Dia do Médico com os meus pares de profissão na Associação Médica de Pernambuco. Em outubro de 84, eu assisti pela primeira vez e absolutamente encantado à outorga da medalha de São Lucas. Na ocasião, foi para os médicos Galdino Loreto, Naide Teodósio e Ovídio Montenegro. A partir daquele ano, passei a vir em todos os meus 8 de outubro. A Associação Médica de Pernambuco, nossa AMP, antes denominada Sociedade de Medicina de Pernambuco, SMP, e eu fico sempre absorto, admirando ouvir a trajetória de profissionais que recebem a medalha de São Lucas por combaterem a boa luta em prol de uma medicina de excelência para o nosso Estado. Porém, tanto quando era um jovem médico, como aliás, ainda agora, sempre vi a medalha de São Lucas como uma honraria improvável de algum dia eu vir a merecer. Não me sentia merecedor de tamanho galardão. Não me sinto merecedor de tamanho galardão. O que sempre entendia, porém, era que, independente de qualquer reconhecimento, é preciso identificar-se com o melhor das trajetórias de todas as figuras icônicas da nossa medicina,
para procurar aplicar com o máximo possível uma prática médica adequada ao conhecimento científico de cada época, sempre acrescentando à ciência a lembrança de que a medicina se dirige ao homem. E assim, em cada encontro com o outro, em cada ato médico, em cada relação médico-paciente, é preciso o exercício do humanismo. Mas a gente sempre tem dúvidas do quanto a gente consegue fazer a ponto de receber uma outorga tão importante quanto a medalha de São Lucas. Eu lembro aqui de uma passagem da história do príncipe Hamlet, o romance do notável dramaturgo e poeta britânico William Shakespeare. Em certa manhã, o príncipe Hamlet caminhava pelos jardins do palácio, quando observou uma trupe de atores que ensaiavam uma peça a ser apresentada aos reis à noite. O príncipe contemplou o ensaio e, ao final, disse ao diretor da peça: "Vocês estão fazendo um belíssimo ensaio. Hoje à noite, quando fizerem a apresentação para os reis, que seja um espetáculo muito deslumbrante. Tratem os reis muito bem." O diretor da peça agradeceu e respondeu então: "Fique tranquilo, Alteza, faremos um belo espetáculo. Os reis serão tratados conforme merecem." Ao ouvir isso, o príncipezinho, mais do que depressa, voltou-se para o ator e disse: "Não, conforme merecem não, trate-os muito bem." Assim somos nós. Limitações, defeitos, nós o sabemos. E é com essa reflexão que eu ainda fico mais agradecido no momento em que, da mesma forma como o príncipe Hamlet, posso afirmar que hoje as entidades médicas de Pernambuco estão me tratando muito melhor do que julgo merecer com a medalha de São Lucas. Aliás, quando eu recebi o contato do presidente da Associação Médica de Pernambuco, Dr. Bento Bezerra, me convidando para uma reunião para preparativos do Dia do Médico, pensei no primeiro momento que se tratava de uma solicitação para que eu fizesse um discurso laudatório para os homenageados deste ano, não que pudesse ser um dos homenageados. Só posteriormente eu tomei conhecimento muito emocionado de que era um deles. Mas, ao mesmo tempo, com a medalha de São Lucas, vocês, meus pares, me prestaram uma informação incomensurável e norteadora de vida. Explico. 180 anos antes de Cristo, os antigos navegadores gregos usavam o astrolábio para a aferição de suas rotas marítimas pela altura das estrelas. No século XII, os chineses desenvolveram a bússola para se orientarem na rota que precisava ser seguida. Atualmente, a humanidade usa os satélites como seus companheiros guias. Hoje, aqui, com a medalha de São Lucas, eu tenho da Associação Médica de Pernambuco, do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, do Conselho Regional de Medicina e da Academia Pernambucana de Medicina, uma espécie de mentoria, afirmando que parece que sigo um caminho pertinente na medicina. Sou muito agradecido a vocês por isso. Com certeza, todos os que me antecederam no recebimento da medalha e todos os que virão em subsequência, trazem consigo uma história de formação na medicina com a participação de inúmeros outros médicos e serviços e que não podem ser esquecidos para agradecimento. Assim é que meus professores no curso de graduação, meus mentores na residência médica, meus orientadores de mestrado e de doutorado e todos os colegas, amigos com os quais venho aprendendo e discutindo medicina ao longo desses 40 anos de formado, todos eles compõem minha trajetória até aqui e preciso dizer que estão inseridos em cada partícula da medalha que eu recebo. Não posso deixar de ser grato a todos eles. Sou membro com muito orgulho da Escola Pernambucana de Psiquiatria, inaugurada por Ulisses Pernambucano na década de 20 do século passado, e reconhecida nacionalmente. Não existe uma técnica ou projeto de clínica psiquiátrica, de psicoterapia, de terapias intervencionistas ou de psiquiatria social no Brasil que não tenha a participação da Escola Pernambucana. Mestres como José Lucena, Galdino Loreto, Arnaldo de Lácio, Otton Bachos, Aldo Rocha e todos os demais de uma geração mais recente, como Kelps Cavalcante, Tácito Medeiros, Cristina Albuquerque, Everton Sujei, apenas para citar alguns, são pessoas a quem tenho de reverenciar neste momento pela minha especialidade.
E se citei nomes da psiquiatria, é exatamente por ser minha especialidade. Eu não conseguiria, por uma questão de tempo e pragmatismo, citar nominalmente todos os que tanto me ensinaram e ensinam, forjando-me médico a cada dia em todas as diversas áreas da medicina. Mas deixo um amplo agradecimento para todo médico com os quais trilhei e trilho o caminho da medicina, seja em qual especialidade for. Quero agradecer nesse momento em especial aos meus padrinhos desta solenidade. Por ocasião da primeira reunião preparatória para a solenidade desta noite, eu me deparei com um item estatutário de escolha de 2 padrinhos. Um para adentrar comigo no salão e outro para colocar-me a medalha. Não tive a menor dúvida nas escolhas. Agradeço ao Dr. Renato Dornelas Câmara. Eu conhecia uma máxima, e o Azevedo diz isso muito frequentemente, que diz que não se consegue fazer novos amigos após os 60 anos de idade. O axioma caiu por terra quando eu conheci o professor Dr. Renato Dornelas Câmara, com o qual ingressei aqui na sala e com o qual tenho a honra de conviver na Academia Pernambucana de Medicina e no Instituto Pernambucano de História da Medicina. O professor Renato tornou-se um amigo muito querido e muito admirado por mim, por seu conhecimento técnico, por sua ética, cultura médica e capacidade de buscar a paz nos relacionamentos humanos. Convidei-o de imediato para me introduzir na sala e este, mesmo com problemas importantes de saúde em sua família, respondeu-me de pronto com uma emocionante mensagem de aceitação, fazendo, vejam só, um agradecimento por ter sido escolhido, quando eu é que agradeço a distinção do seu aceite, Renato. Muito obrigado, meu amigo. Na sua pessoa, eu quero registrar aqui um abraço para todos os membros do Instituto Pernambucano de História da Medicina. Meu outro padrinho, esse escolhido para colocar minha medalha, foi o professor Dr. Hildo Azevedo. Conheci-o há cerca de 40 anos e desde sempre nutri por ele admiração, respeito e um fraterno bem-querer. Somos de área das neurociências, ele neurocirurgião, eu psiquiatra, mas apesar das especialidades serem afins com ligação ao sistema nervoso central, não trabalhávamos nos mesmos ambientes médicos. Ainda assim, sempre mantive uma gratuita e grande afetividade e sintonia com o mesmo. Bom foi descobrir, professor Hildo, que a recíproca era verdadeira. E ainda bem que nos últimos anos temos podido estreitar um excelente relacionamento, um trabalho conjunto na Academia Pernambucana de Medicina, para onde fui eleito graças à sua indicação, naturalmente por decisão colegiada dos demais confrades constituintes daquela casa, mas por sua indicação, o que igualmente tem ocorrido para outras atividades conjuntas em diversos trabalhos e estudos relacionados à medicina. Hoje, a Academia Pernambucana de Medicina é presidida pelo professor Hildo Azevedo e eu tenho a honra de ser seu vice-presidente, procurando desempenhar o melhor que posso para a preservação da cultura, da história e da ética. Muito obrigado pelo aceite, professor Hildo Azevedo, e aproveito aqui também para sua pessoa registrar um forte abraço fraterno a todos os membros confrades da querida Academia Pernambucana de Medicina. Eu igualmente quero enviar um abraço fraterno aos meus queridos colegas de turma, a turma de médicos da Universidade Federal de Pernambuco, formados em julho de 1983 e que constituem amigos e irmãos. Meus grandes amigos na vida foram formados em sua maioria nas bancas de universidade, naquela época. Alguns deles estão aqui presentes, André Duarte, Railton Bezerra de Mello. Só tenho a dizer a vocês muito obrigado, amigos queridos. Em memória, não posso deixar de agradecer aos meus pais, senhor Geraldo e dona Odete, que me deram antes de mais nada a vida e posteriormente seus melhores princípios sobre o que é viver. Na falta deles, utilizo-me dos meus irmãos aqui presentes, Hortêncio, Luciano e Geraldo Filho, como uma espécie de intermediários para esse agradecimento aos meus pais. E ao mesmo tempo, um agradecimento a vocês, a quem tenho enorme afeto e enorme admiração. Movo-me agora, meus amigos, para um agradecimento e declaração de amor à minha família nuclear. Tenho certeza que meu esteio primeiro na vida é constituído pela minha esposa, Tereza, e por meus filhos, Renata, Henrique e Beatriz. Em mais de uma ocasião, eu tenho dito que nem entendo
como o destino os reservou para mim. Há cerca de um ano, em evento no qual eu tive a honra de ser homenageado por amigos da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria com a medalha Ulisses Pernambucano, eu me dirigi a eles citando um poema e vou pedir aqui licença para que me repita. Trata-se de um poema que se chama Quando Sale la Luna, do poeta e compositor mexicano Pedro Infante, que diz o seguinte, em um dos seus versos, o poeta: quando estou entre tus braços, sempre me pergunto eu, quanto me deve o destino que contigo me pagou? És por isso que minha vida toda te lá entrego a ti, tu que me disse num beijo o que nunca te pedi. Numa tradução livre e adaptada seria: quando estou entre seus braços, sempre eu me pergunto quanto me deve o destino que me pagou por vocês. É por isso que toda a minha vida sempre entrego a vocês. Vocês que me dizem num beijo o que eu nunca nem pedi a vocês. Formamos um quinteto fantástico e amo demais vocês quatro. Todas essas homenagens que recebo são totalmente divididas por vocês, são de vocês, talvez até mais de vocês do que minhas. Afinal, sem vocês, seguramente elas não existiriam, eu não existiria. Antes de concluir, gostaria de fazer um registro de deferência para os cuidados excepcionais e eficiência da nossa querida amiga Cirleide Lira, da Comissão Social da Associação Médica de Pernambuco, com a organização desta solenidade. Tudo é feito com muita garra, com muita ordem, com muita dedicação e muito afeto por ela. Parabéns, minha amiga. É organizado muito bem. Quem estiver participando sabe como ela se dedica, com muito cuidado, por isso está tudo certo. Ao final, expresso novamente minha felicidade e minha honra com a distinção da Medalha de São Lucas e a enorme gratidão a todos os membros da Associação Médica de Pernambuco, do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, do Conselho Regional de Medicina e da Academia Pernambucana de Medicina. E para que todos saibam e que fique aqui o registro, essa é a honraria maior e mais emocionante que eu já recebi na minha vida. Muito obrigado. Maravilhoso. Parabéns. Pedrosa, Francisco de Paula Ramos Pedrosa. Né? Pedrosa, antes de pensar algumas coisas, né, do teu currículo, mais uma vez, e quando soube, né, que você ia ser homenageado, não sabe a alegria de estar na sua frente e te agradecer mais uma vez o estímulo que você deu a vários grupos no Brasil ao desenvolvimento da telemedicina e de sistemas informáticos ligados à saúde. Ao longo, em todo o estado, usando telemedicina nos neonatos, né? No programa foi visto 240 mil nascimentos, né? Praticamente todo nascimento do paraibano era visto no projeto, né? E o projeto era analisado a partir do Hospital Português, lá do HC, e lá no Hospital Central da Paraíba. Um negócio assim extraordinário, né? E mais nessa presente data agora, né, que a gente está discutindo com o Ministério da Saúde, né, um programa talvez maior no Brasil, nessa extensão, né, continental, e vamos usar a tecnologia, né, onde você foi um grande impulsionador disso. Né? Então eu queria te agradecer, né, por vidas salvas, por tratamentos realizados e por grandes tecnologias trazidas para o nosso país. Né? Muito obrigado, Pedrosa, por tudo que você fez por nós. Né? Mas Pedrosa, ele graduou em medicina em 63, né? E eu em 83. Veio o tempo, né? Mas o tempo não passa, aquilo que eu falei. Quando nós fazemos coisa boa para as pessoas, o tempo ele é adimensional, ele não tem dimensão do passado, né? É uma coisa muito presente, né? E fez a especialização em dita especialista em oncologia pediátrica na Associação Médica em 96. Mas em 82 ele fez o aperfeiçoamento do curso de oncologia pediátrica do St. Jude Children's Research Hospital, nos Estados Unidos, né? E talvez isso tenha sido um ponto marcante, é você sair e buscar conhecimento dos principais centros de desenvolvimento da medicina no mundo afora, né? Depois ele fez um aperfeiçoamento, né, em hematologia na Universidade de São Paulo.
Atualmente, né, de atuação profissional no Real Hospital Português de Beneficência de Pernambuco, né, também do Centro de Hematologia e Oncologia, né, do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, que foi lá que você implantou todo a... Gosta da caipirinha, né? Muito bom, né? Com certeza comemorando a vitória do esporte. Isso é muito bom. Também no Barão Lucena, no hospital, né, do SUS, hospital de referência em pediatria, né, onde o Pedrosa trabalha na área do serviço de oncologia pediátrica, né? Cerrou-se em 92, né? E aí foi muito importante. E aí eu cito uma quantidade enorme de publicações científicas, né? E que eu não vou citar todas elas, vou citar só algumas, mas tem uma de 2020, viu, Pedrosa? Onde tem uma coautora, né, que é Norma Lucena. Norma Lucena foi uma das primeiras alunas, quando eu voltei da Escócia, o doutorado, ela trabalhou comigo. Eu fiquei muito contente de ver a Norma trabalhando com você na área molecular, né, ajudando, auxiliando no diagnóstico, né, de doenças como câncer, doença degenerativa em câncer lá no INIP, né. Isso me deixou muito feliz. Você tem outro trabalho que é muito importante, né? Em 2017 se publicou no Telemedicina e Health, né, o impacto, né, da telemedicina, tratamento de câncer, né, aqui em Recife. Fantástico paper, né? Eu baixei e li, foi realmente maravilhoso saber da qualidade dos trabalhos científicos, né, que você vem realizando, né? Você também, né, em 2012, publicou um trabalho muito legal sobre a nutrição, né, também associado à área do Nordeste brasileiro de câncer. Isso prova a sua maturidade em ver a importância não só da cidade de Recife, mas também estudar o Nordeste e fazer esse vínculo com a tecnologia dos conhecimentos adquiridos, né, fora do nosso país. Medicina, ciência, tecnologia, formação de gerações, né? Isso é fantástico, né? Citando mais, alguns capítulos de livros, né? Não só conhecimento editado e publicado em revistas de grandes impactos no Brasil e no mundo, mas você também publicou vários, né, capítulos de livros, e aí para citar alguns, né, de diagnóstico de câncer infantil, né? Esse livro realmente eu acho bastante importante. E um livro, né, que é de oncologia pediátrica, diagnóstico e tratamento em pediatria. Isso é extraordinário. Eu acho muitas gerações, né, de hoje, de pediatras, de oncologistas, eu acho que aprenderam a partir dos livros, né, dos capítulos do livro que você assim publicou. Você tem uma relação muito grande de, né, artigos de jornais, né? Isso é uma coisa importante, né? É uma coisa fundamental. Você sabe que isso é mais ou menos algum tempo. Eu comentei com um colega meu, né, lá da Universidade, da UCL, lá de Londres. Ele me falou, né, que saiu um artigo, né, dele, né, no The Guardian. Ele passou para mim, né. Eu disse, rapaz, coisa interessante, um artigo pequeno, né, mas o impacto que isso causa na sociedade é impressionante. Às vezes muito maior do que o conhecimento gerado em artigos, né, científicos, né. E realmente ele estava correto, né. E uma vez, eu digo há 2 anos atrás, né, um dos trabalhos do nosso laboratório saiu publicado, né, no Financial Times. E a repercussão foi bastante interessante, talvez mais do que alguns trabalhos publicados na Nature, né. E aí quando eu olhei o teu currículo, né, eu vi várias publicações de jornais, né, ou seja, provando que não só na área científica especializada, mas você consegue traduzir o seu conhecimento, a sua experiência no hospital, no laboratório e transfere para a sociedade. Isso é um ponto extremamente importante e relevante, Pedrosa, né? E orientando pessoas, né? Efetivamente, você orienta teses, orienta dissertações. Isso eu acho que é um ponto maravilhoso, né? Você está aqui, formou-se mais de, veja, 83, eu vou para mais de 40, não precisa nem somar, né? Imagina a quantidade de pessoas que você influenciou hoje no uso de tecnologias que são ouvidas. E o impacto disso nós vimos aqui no discurso de André Longo, né, que foi na pandemia, né? A pandemia, o mundo utilizou telemedicina, que usa até hoje, né? A prefeitura, né, Luciano, e usa muito bem, o que é uma coisa maravilhosa. Junta um programa fantástico no Estado, né? Influenciado pelo seu trabalho inicial, isso eu posso te garantir, porque o pessoal que trabalha em telemedicina, muitas vezes, é um grupo pequeno, a gente se conhece, influenciado pelo seu trabalho.
Parabéns, é uma homenagem extraordinária de todas as associações a você, Pedroso. Parabéns para todos vocês. Portanto, queremos então convidar o Dr. Francisco Pedrosa a se posicionar à frente da mesa. E para a entrega desta medalha, o convidado é o Dr. Luiz Mário Calheiros, que obteve a medalha no ano de 2019. Para a entrega do certificado, o convidado é o Dr. Valber Stefano, presidente do CIMEP. Relaxem, temos um papel. Quero cumprimentar todos aqui presentes e dizer que para mim é uma honra muito grande receber a medalha de São Lucas. São Lucas, que viveu na época de Cristo, era um homem rico, artista e médico. Mas logo em seguida ele acompanhou o apóstolo Paulo e se dedicou a evangelizar e, como médico, atender as pessoas carentes. É esse exemplo que o nosso padrinho traz para a gente e dá sempre atenção àqueles mais necessitados. Essa é a trajetória de minha vida, desde a época da década de 70, quando nós começamos no Hospital Barbacena, junto com a doutora Tereza Fonseca, e começamos ali um embrião de um serviço de oncologia pediátrica. Dali, evoluímos para o INIP, onde passamos 25 anos e conseguimos criar um serviço que era modelo não só para Pernambuco, mas modelo para o Brasil e de reconhecimento internacional. Então, e fiquem bastante tranquilo que eu estou terminando. Já estou vendo ali o doutor Castelo Branco cochilando e está na hora de dormir. Boa noite a todos e um grande abraço. Zé Carlos, posso chamar de Zé Carlos? Meu nome é Zé Luiz, né? Estou vontade de trocar meu nome, né? Sou Zé Luiz, Zé Luiz. É melhor Zé Luiz, pois é, todo mundo mais Zé Luiz. Então, Zé Carlos Barbosa Alencar. Nasceu em 29 de abril de 54. Araripe, Ceará, né? Nós estamos paraibanos, cearenses. Hoje eu encontro o Nordeste, né? Como o Nordeste é forte, né? Vou passar poucas palavras sobre você, mas pela importância da pediatria e tudo que você fez pelas crianças, que hoje não são mais crianças, né? Mas vai ter muita criança ainda que você ainda vai cuidar, e você cuida, né? Você cuida do início, o que é muito importante. O início bem, eu como diria, uma árvore, né? Quando ela é bem cuidada, ela permanece por séculos. Quando ela não é bem cuidada, talvez ela demore alguns dias, né? E não tenho dúvida que várias gerações hoje existem por conta do teu trabalho como pediatra, Zé. Parabéns por muito que você fez, né? Zé, eu vou passar do ginasial e entrar no científico, né? O científico foi feito no Colégio Salesiano, em Juazeiro do Norte, concluído aqui em Recife, no curso União, em meados de 73, para se preparar para o curso de Medicina. E teve êxito sendo aprovado no vestibular unificado para a Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, se formando em 79, seguindo com residência médica na área de pediatria, naquela mesma instituição. No científico não tinha palmatória, não. Já tendo concluído os cursos que fez, passou a atuar já como pediatra nas entidades de saúde da Prefeitura da cidade do Recife, em suas unidades de atendimento em diversas localidades, como Alto do Progresso, Córrego do Joaquim, Córrego da Areia, todos em Casa Amarela.
também em Canta Moça, no Pina e no Coque, no Joana Bezerra, iniciando suas atividades na unidade Valdemar de Oliveira, na Rua do Pombal. Isso prova a importância que se dedica à periferia, às pessoas que mais precisam. Isso é extraordinário, né? Eu vivi a própria alma, né, da Medalha São Lucas, né? Ainda cursando, né, voltando um pouco, ainda cursando o segundo ano de medicina, em 75, em uma festa de comemoração dos dias do médium. Foi interessante, isso eu gostei muito. Então imagine, no dia, né, comemorando o dia dos médicos, festa dos cravos, no Clube Português. Não sei se tem mais, acho que não, né? Seria hoje. Conheci uma jovem estudante de Direito, de nome é Lira, com o qual se casou em 79, mesmo ano em que os dois se formaram e continuam felizes até a presente data, já com 44 anos de uma bela união. Parabéns. A medicina novamente formando família, né? Que beleza, né? Em 87 chegou o Saulo, filho, muito amado, único advogado, casado com Cid, nora querida, que em janeiro próximo nos darão a felicidade de entrarmos para o rol dos avós. Maria chegará com a graça de Deus para completar nossas vidas. Torcedor do Vasco, né? Destoou um pouquinho, não foi? Pois é, essas comunicações, né, velho? Porque lá não pegava a Globo daqui, né? Mas se pegasse era do esporte. Mas em compensação você disse que é do Rio Vasco e aqui do Náutico, né? Como hobby, né, Zé Carlos sempre incluiu os amigos em boas rodas de bons papos, belas taças de vinho, com bom discípulo de Baco, que é comidinhas gostosas, boa música. Gosta de viajar, conhecer locais novos, curtir sua casa no campo e aldeia, principalmente caminho, seu guia. Parabéns, Zé, por tudo que você fez para essas crianças, para a nossa sociedade. Fico muito orgulhoso de você receber esse prêmio hoje, a Medalha São Lucas. Dito isso, queremos convidar o Dr. José Carlos a se postar aqui à frente da mesa. E para a entrega da medalha, queremos convidar o Dr. Antônio Lopes, detentor da medalha em 2005. FM. E agora, senhoras e senhores, vamos ouvir os agradecimentos do homenageado. Ao saudar a mesa, renovo os cumprimentos já manifestados pelos demais homenageados que me antecederam, para não estar repetindo. A outorga da medalha de São Lucas pelas entidades médicas de Pernambuco, CREMEP, CIMEP, AMP e Academia Pernambucana de Medicina, a minha pessoa, é o coroamento da minha atividade médica como pediatra geral em 44 anos de formado, contemplados aí a minha atividade dentro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, em várias funções exercidas durante 25 anos naquela instituição. Sinto-me honrado e comovido pelo testemunho dos colegas conselheiros na escolha do meu nome para tal homenagem. O caminho foi longo, mas muitas pessoas contribuíram para o bom êxito desse percurso. Faço aqui referência aos meus pais, José Geraldo e Maria Zoleika, ambos já falecidos, que me proporcionaram, com muito esforço e amor, a minha formação médica. Aos meus irmãos, Socorro, já falecida, Essioni, Zuleide, Aparecida, Almina, Tadeu e Rui, família grande, hein? Por toda a convivência harmoniosa e feliz, vivida sempre entre todos nós. A minha esposa e grande companheira,
Ele sempre esteve ao meu lado desde o primeiro ano de faculdade, quando eu fazia medicina e ela iniciava o curso de Direito. Nos formamos... Desculpa. Nos formamos no mesmo ano e nos casamos nesse mesmo 1979. Após 9 anos de casados, veio Saulo, nosso filho muito amado, também grande companheiro, filho dedicado e amoroso, advogado, que casado com Sidilane, nora querida, está já nos dando a neta tão ansiosamente esperada. Maria chegará em janeiro próximo. E a vida continuou bela. Ela me proporcionou ainda os meus também queridos irmãos do coração, escolhidos ao longo dessa caminhada. São muitos, e não gostaria de nominá-los para não omitir nomes aqui, mas eu os vejo aqui no meio da plateia. Apenas exemplificar o que digo, cito Antônio Carlos Corte Real Braga, médico cirurgião plástico, vizinho duplamente, Recife Aldeia, e como ele mesmo costuma dizer, meu amigo e irmão. Carlão tem sido um grande esteio para mim, neste momento complicado de saúde que estou vivendo. Os demais vislumbram aqui as suas presenças, o que me deixa muito feliz e grato. Ainda nessa mesma tônica, incluo os grandes amigos que a minha passagem pelo CREMEP proporcionou. Foram muitos, mas não poderia deixar de citar os nomes de Maurício Matos, André Dubê, Antônio Lopes, Francisco Atanásio, Helena Carneiro Leão, Silvia Carvalho, João Guilherme, Silvio Rodrigues, Sandra, Vasco, Pedro Passos, Milena, Luísa Menezes, Olímpio, Raquel, Verônica, Ilka, Guacira, Fernandinho, Eduardo Jorge, Everton, Adriana, Maria do Carmo, Miguel Arcanjo, Fábio Moura e Thaís. Creio não ter esquecido ninguém desta última gestão. A todos o meu agradecimento sempre. Quero também dizer do meu orgulho em receber a medalha São Lucas, ao lado de companheiros tão ilustres e queridos como André Longo, Antônio Peregrino e Francisco Pedrão. Fico muito honrado em estar entre vocês. Por fim, o meu maior agradecimento à instituição CREMEP, onde na função de judicância, sempre atuando e respeitando os poderes constituídos, na defesa das liberdades, da ética, seguindo o princípio da justiça pelo amplo direito de defesa e do contraditório. Obrigado, CREMEP. E obrigado principalmente ao meu Deus, que em tudo me fortalece. Obrigado a todos. Dando sequência, senhoras e senhores, como é tradicional nos eventos aqui da Associação Médica de Pernambuco, nós teremos agora a Hora da Arte. Nós vamos começar então a montar o nosso cenário. Enquanto isso, nós vamos anunciar que a Hora da Arte esse ano é com Marco César e trio. Nós vamos apresentar agora uma valsa consagrada para os médicos, Valsa Verde, de Lourenço da Fonseca Barbosa Capiba. Musicou a Valsa Verde com letra do Dr. Ferreira dos Santos. Musicou a Valsa Verde com a letra do Dr. Ferreira dos Santos, composta para a festa de formatura da sua turma de doutorandos em 1933. Com grande sucesso, Capiba era solicitado para tocar a Valsa Verde em todas as formaturas de medicina do Recife. Luiz Alberto Ferreira dos Santos foi um médico, farmacêutico, professor, artista plástico e poeta brasileiro. Então, em homenagem ao Dia dos Médicos, a Valsa Verde, que tem tudo a ver com a esmeralda, por isso que é Valsa Verde, né? E teremos aqui o solo de um jovem bandolinista que ensaiou e treinou para homenagear os nossos queridos médicos.
Jacó do Bandolim. Doce de canto, porque ele adorava muito doce. E o de óbvio. Então, de Jacó do Bandolim, choro tradicional, doce.
Agora eu tenho a honra de convidar Valéria Moraes, nada mais, nada menos do que neta do grande compositor de frevo de bloco e um dos fundadores do Bloco da Saudade, Edgar Moraes. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui, podendo levar um pouco da nossa música. Vamos fazer um clássico de Nelson Ferreira, que vocês conhecem e vão cantar juntamente comigo. Felino, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê seus blocos famosos? Bloco das flores andaluzas, pirilampos altos, dos carnavais saudosos. Na alta madrugada o coro entoava do bloco a marcha regressa, que era um sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Adeus, minha gente, que já cantamos bastante, e Recife adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Olha as palmas. Então, muito obrigado ao maestro Marco César e ao seu trio, também a voz de Valéria. Queremos dizer que, a partir desse momento, vamos ouvir as palavras de encerramento da solenidade, que será pelo Dr. Bento Bezerra, presidente da AMP. Prazer muito grande ter todos vocês aqui na nossa casa, Associação Médica de Pernambuco, em nome das entidades médicas. Nós fazemos um rodízio na coordenação dessa solenidade, que já tem 54 anos, na verdade, né? Foi instituída através de uma resolução conjunta em 1969, e apenas no ano 2020 nós tivemos uma homenagem na medalha, foi a placa que está colocada aqui ao lado, em homenagem aos colegas que pereceram na luta contra o Covid. É uma satisfação muito grande ter aqui as entidades reunidas, as entidades, as secretarias, a nossa comissão estadual de honorário médico, cujo presidente é o Dr. Mário Lins, que
tem feito grandes lutas aí em prol da melhoria das condições de trabalho dos médicos. Cumprimentar os agraciados, mais uma vez, né? É uma satisfação muito grande tê-los aqui. Os nossos numerosos amigos, foi um encontro também de amigos, de colegas, para comemorar esse 18 de outubro, sempre aqui na AMP, espero que seja, e desejar a todos uma noite feliz, um final de semana, e espero que as entidades médicas, com apoio da nossa categoria, possam enfrentar os numerosos desafios que temos pela frente. Os colegas que foram homenageados nos deixam um exemplo realmente de dignidade, de trabalho, esses colegas. Então, agradeço a todos mais uma vez, né, a doutora Cileide pela organização e, enfim, transfiro ao protocolo para encerrar a minha